Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado a todos que nos assistem também aí em casa, no trabalho, no celular. Bom, hoje é um dia muito importante, né? Além de ser um começo de pré-temporada e começo de temporada, portanto, é um começo diferente. É um começo que a gente tem aí um primeiro dia de trabalho, com o esforço que fizemos e com o calendário que montamos. Deu certo de começarmos o primeiro dia de trabalho da temporada 2023, já com o fechamento do negócio Bahia e City Futebol Group aprovado pela Assembleia de Sócios. Como nós falamos na Assembleia, o fechamento e aprovação com 98,6% dos votos dos sócios, ele representa o fechamento de um ciclo no que se refere à consulta e à aprovação do negócio, mas ainda há uma série de procedimentos que são necessários serem feitos para que o negócio se dê por fechado completamente. São procedimentos burocráticos, quase todos eles relativos à abertura da Sociedade Anônima de Futebol, registro dessa nova empresa nos órgãos competentes e migração dos ativos do Esporte Clube Bahia para a SAF, composta por Bahia e City Group. Esses ativos, desde ativos imobilizados, como o caso desse Centro de Treinamento e o Fazendão, ativos esportivos também, como as vagas nas competições da CBF e os contratos de atletas, mas também contratos de funcionários, uma série de outras coisas. Repetindo um pouco aqui, esse processo ele pode, pelo contrato, durar até 9 meses, mas a tendência é que seja feito entre 3 e 4 meses. E por que eu trago esse tema na abertura da temporada, que notadamente é um momento de falarmos mais de futebol, né? Porque, ocasionalmente, vocês ainda me verão aqui, como presidente do clube, me posicionando e falando sobre algum tema relativo ao clube, porque por mais 3 ou 4 meses eu ainda estarei com a responsabilidade formal da liderança do clube. Mas, como eu também tenho falado, e começaremos a implantar isso já a partir do dia de hoje, a minha participação deverá ser gradativamente menor quanto mais o tempo for passando, para que essa transição seja feita com calma, com equilíbrio, com todo cuidado, mas também com o desprendimento necessário para que as novas pessoas que venham compor o clube comecem a se ambientar, a se aculturar dessa realidade e a responder pelas suas novas atribuições. Dito isso, a gente tem aqui a chegada de 2 novas lideranças do clube. A primeira, Carlos Santoro, conhecido como Cadu, que foi designado conjuntamente pelo City e pelo Esporte Clube Bahia para exercer, a partir de hoje, a função de diretor de futebol. A gente tem que primeiro agradecer as pessoas que estavam aqui antes, e aqui especialmente a Freelan e a Renê, que são 2 membros da comissão anterior, da liderança da diretoria de futebol anterior, que não seguirão com a gente, o nosso agradecimento. A gente sabe que, como todo processo novo, há algumas mudanças que não significam necessariamente uma avaliação negativa do trabalho que estava sendo feito, muito pelo contrário. Freelan, mais uma vez, teve sucesso na chegada a um clube, como fez no Botafogo em 2021, fez também no Bahia em 2022, e foi muito bem sucedido na liderança do processo do futebol para chegar ao clube ao acesso à Série A. Portanto, nosso muito obrigado a Freelan. E a Renê também, o nosso carinho especial, ex-atleta do clube, uma pessoa que foi muito importante nos anos 2021 e 2022, que sai pela porta da frente e com o coração completamente ligado ao Esporte Clube Bahia mais uma vez, e eu tenho certeza que vai brilhar para onde for. Tanto o Freelan quanto o Renê vão brilhar, não importa onde estejam, e o nosso agradecimento a ambos, né? Mas a vida é assim, a vida é feita de ciclos, e a gente, começando o novo ciclo, tem a presença aqui de Carlos Santoro, que é alguém, e vocês vão aprender a lidar com ele no dia a dia, muito mais de trabalho do que de falar, né? Mas como até a própria característica do grupo, né, Cadu, eu diria assim, é uma outra lógica de comunicação, até em relação ao que nós estamos acostumados no Brasil, mas sim precisará trazer a cultura do grupo e também se adequar à realidade do que é o estilo de comunicação no Brasil, a forma como a gente se relaciona com a imprensa e com a torcida, um pouco mais aberta. Então, esses processos vão se aproximando no final das contas, mas a gente tem aqui a chegada, com muito orgulho, de Cadu, que vem e é escolhido conjuntamente, como eu digo,
como eu disse, pelo Esporte Clube Bahia, por mim, por Vitor e também pelo Grupo City, que nos ajuda nesse processo enquanto a transição não se encerra. E foi uma escolha que dá uma mensagem muito clara para o projeto do City e do Bahia aqui no Brasil. Qual é a mensagem? Quanto menos tempo a gente puder, em menos tempo, aproximar a nossa cultura esportiva da cultura do City Group, melhor. Por isso que o City e o Bahia escolheram alguém que já estava no grupo para assumir a liderança do projeto aqui do Esporte Clube Bahia. Poderíamos trazer alguém de fora? Poderíamos, mas a integração seria numa velocidade muito maior, o aculturamento seria numa velocidade muito maior. Portanto, a vinda de Cadu, além do que ele representa na sua competência, na sua habilidade, na sua história no futebol, é também uma sinalização de encurtamento das distâncias que hoje notadamente existem, claramente existem, entre Esporte Clube Bahia e City Group. Então, Cadu, seja bem-vindo, obrigado pela confiança, por aceitar esse convite. Como eu já falei, uma escolha do Esporte Clube Bahia junto com o City Group, e que nesse período de transição, Cadu vai aos poucos se ambientando, se assenhorando de todas as circunstâncias e a cultura do clube, mas é alguém que já vem há muito tempo, já é uma figura, digamos assim, eu diria, Cadu, perseguida nos aeroportos, nos jogos, né? A imprensa ali sempre, de uma forma muito elegante e cuidadosa, vai procurando cadê Cadu, buscando uma foto ali de bastidor, né? Então, assim, agora a gente pode oficialmente dizer que alguém que já vinha há muito tempo frequentando o ambiente do clube, participando das discussões com a gente, agora pode oficialmente, sem precisar botar o óculos escuro e o boné para descer do aeroporto, né? Pode aqui estar mostrando a cara e nos ajudando de forma mais objetiva. E a segunda pessoa, né, também o nosso agradecimento a Renato, que vem de um histórico brilhante de trabalho em formação de base, né, com, salvo engano, quase 20 anos do Benfica, isso, 18 anos do Benfica, quer dizer que é um dos grandes clubes europeus, não só de resultado esportivo, mas também de histórico de formação de atletas. Então, o Renato passou 18 anos nas divisões de base do Benfica, o que é uma escola absurda, né, positivamente absurda para a nossa realidade. Então, se ele tivesse vindo direto do Benfica para cá, depois de 18 anos do Benfica, já era um nível de contribuição enorme para o nosso clube, mas ainda entre o Benfica e o Bahia, ele teve duas experiências também que a gente considerou muito positivas e determinantes na escolha dele para vir para o Bahia, que foi uma no Equador e outra no México, com situações e características muito diferentes, com estruturas de trabalho muito diferentes, com culturas muito diferentes, mas eu tenho certeza que essa vivência que ele teve no Equador e no México vão ser determinantes para o próprio amadurecimento que ele passou como profissional, conhecendo realidades de futebol e escolas de futebol muito diferentes, estrutura e culturas muito diferentes. E eu espero, Renato, que você venha aqui para colocar o Bahia na sua vida de uma maneira muito positiva. A gente agradece demais uma escolha que é feita reciprocamente, né? O Bahia escolhe Renato e Renato escolhe o Bahia. E agradeço também pelo empenho de toda a comissão técnica, que primeiro também escolheu o Bahia, então nosso agradecimento. Pôde vir muito rapidamente, não é? Às vezes até de um dia para o outro decidir a vinda e poder se deslocar ao Brasil, a outro país, também a gente agradece, e um abraço especial para as famílias também que compreendem esse momento do futebol e essas circunstâncias necessárias do futebol. E eu diria que a partir de agora todos nós vamos nos acostumar com essas duas pessoas aqui dentro que vão comandar, a diretriz e a estratégia do futebol do clube, e o outro, o campo e as metas que nós temos dentro do campo para que a gente consiga atingir da melhor forma possível. A vocês, o meu agradecimento. Aqui para mim também é uma despedida. É lógico que vocês ainda vão me ver muitas vezes tratando de outros temas do Bahia, né? Continuarei, como já falei, tratando de vários outros temas. Temos uma burocracia enorme para tratar daqui para frente, até o fechamento do negócio, até a conclusão do negócio, mas cada vez menos, como já me afastei bastante do futebol em 2022, mas agora ainda mais, eu diria que praticamente eu me despeço desse momento das comunicações relativas ao futebol, fato que eu já vinha fazendo ao longo de 2022, mas agora cada vez mais por razões óbvias e porque a gente fez o negócio, a gente fez uma SAF, estamos constituindo a SAF para que o comando do futebol esteja sob o olhar e sobre os braços de outras pessoas que não nós. Portanto, mais uma vez, o meu agradecimento a todos vocês que cobrem o Bahia aqui diariamente, passar a palavra para Cadu, que fará uma breve comunicação a todos, e depois deixaremos Renato aqui à disposição de
além das palavras que ele vai dar, de algumas perguntas que vocês queiram trazer. Tá bom? Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui hoje, num momento importante na história do Bahia, nesse processo agora de transição, que é algo que, como a gente vem falando, existe algumas fases importantes, mas o Bahia e o City Football Group entenderam que era um movimento necessário, a minha chegada aqui no clube, para ajudar nessa implementação em algumas decisões estratégicas, dentre elas a escolha do professor Renato Paiva. Nós entendemos e fizemos um processo em conjunto entre Bahia e City Football Group, analisando muitas opções de treinadores no mercado, onde a gente gostaria, primeiro, de respeitar a história e a cultura do Bahia, mas também de passar por um processo de implementação de como o City Football Group entende que tem como característica a maneira de jogar, a maneira atraente de jogar, a maneira ofensiva, agressiva, que tem uma fase importante no processo de escolha e desenvolvimento de jogadores, mas também no processo de competição, de performance. E como o Guilherme disse, a história do Renato diz isso. Acho que foram 18 anos trabalhando num clube que, por si só, conta um pouquinho dos muitos atletas que foram formados. Nós tivemos alguns atletas no City Football Group que passaram por algumas categorias com o professor Renato, mas também os últimos 2 anos, onde ele disputou competições importantes, onde ele alcançou conquistas importantes. A gente entendeu que essas 2 fases do processo, elas são importantes. Então, primeiro agradecer ao professor Renato, à comissão técnica, por aceitar o nosso convite e que a gente possa fazer juntos uma boa temporada, implementar alguns processos que vão ser importantes, desde as escolhas dos atletas até a implementação no campo, tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme, pelas palavras, obrigado, Renato, e bem-vindo. A gente vai fazer agora só uma foto dos 3 juntos e aí depois vai ficar só o professor no meio, tá? Fica a foto aí. E todo mundo. Beleza, obrigado. Vamos nessa. Já pode dar primeiro para mim. Podemos seguir, senhores? Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. O que foi determinante na escolha do senhor para poder vir para o Brasil e treinar o Bahia? Boa tarde a todos. Antes de responder à sua pergunta, gostava de fazer 2 menções que eu acho que são muito importantes. A primeira para uma lenda deste clube e uma lenda do futebol brasileiro, o meu colega, o Sr. Evaristo Macedo, que hoje fez uma publicação a dar-nos as boas-vindas, e nada mais nos pode deixar orgulhosos que uma pessoa que deixou uma marca profunda, histórica neste clube, no futebol brasileiro como jogador também, onde jogou Real Madrid, Barcelona, e nós, enquanto equipa técnica, orgulhamos bastante que essa lenda nos dê as boas-vindas numa publicação que fez hoje de manhã, e dar-lhe o meu profundo agradecimento e esperar estar à sua altura e à altura do trabalho que fez. Segunda menção para estes senhores que aqui estão: Ricardo Dionísio, treinador adjunto e também preparador físico, o Nuno Presumo, treinador adjunto, Rui Tavares, treinador de goleiro, o David Pereira na videoanálise e o António Bores na área da preparação física. Se estou aqui hoje é graças ao trabalho deles também, à ajuda e ao contributo deles fundamental em todos os momentos que nós tivemos. Começámos esta viagem juntos, uns foram entrando a meio do caminho,
mas obviamente no futebol ninguém ganha sozinho e ninguém trabalha sozinho, e portanto eu acho que é super importante a menção a estes senhores que são mais que uma equipa técnica, são uma família. E depois terminar agradecendo o convite. Acho que nada pode orgulhar mais um treinador de futebol que chegar ao Brasil, entrar pela porta do primeiro campeão brasileiro da história do futebol neste país. E portanto muito orgulhosos pela escolha, quer do Bahia, presidente Guilherme, quer do Grupo City, na pessoa do Carlos, do Cadu, e portanto dizer que estamos bastante orgulhosos, bastante motivados para fazer um trabalho ao nível da história e dos pergaminhos deste clube e deixar obviamente a nossa marca, que isso será sempre o mais importante, a nossa marca a nível de individual, e falo dos jogadores, nossa marca a nível coletivo, que tenhamos um jogo que atrai aos nossos adeptos, que já são e serão sempre o maior tesouro deste clube, para além dos 2 títulos nacionais, são o maior tesouro deste clube, que criam ambientes fantásticos, e eu acho que uma equipa de futebol sem a torcida, sem a paixão, os adeptos serão sempre o coração do clube, são os que choram, são os que riem, são os que festejam, são os que sofrem, e portanto para eles também a promessa de que vamos trabalhar e vamos dar tudo. Em relação à sua pergunta, um bocadinho isto tudo, entrar num campeonato e num país que é um país histórico a nível do futebol, num dos campeonatos mais difíceis do mundo e mais competitivos do mundo, onde o jogador de futebol neste país é uma marca registada a nível mundial, e obviamente entrar, como eu já disse, num clube histórico como o Bahia, o primeiro campeão brasileiro, e o projeto que nos apresentaram, porque ao fim e ao cabo a questão de ganhar é muito importante, mas nós também valorizamos como se ganha. É sempre importante, quando fazemos análises, para avaliar projetos, para avaliar pessoas, perceber como se ganha e como se perde, os porquês, para nós percebermos da competência de... E por aí, portanto, nós também damos muito valor às formas do nosso jogo. Portanto, basicamente é isto. E depois, para terminar, eu sempre me considerei um treinador de projeto. Fui recusando alguns convites ao longo da minha carreira, mesmo quando estava no Benfica, porque sentiam que não eram projetos. O Independiente del Valle, quando apareceu, nós encarámos o timing e a qualidade do projeto como uma grande oportunidade, e que se veio a confirmar. E, portanto, sendo um treinador de projeto, o projeto que está aqui implementado e que se vai implementar a nível do Grupo City, nesta parceria com o Bahia, deixa-nos bastante orgulhosos em sermos o ano zero e o princípio de um projeto que nós acreditamos muito que seja um projeto de muito sucesso, e que orgulhe bastante todas as pessoas que estão envolvidas exatamente neste caminho, e vamos, como já disse, estar à altura deste projeto, e como nos sentimos equipa técnica de projeto, aceitámos sempre estanejar. Olá, Paiva. Meu nome é Renan Pinheiro, da TV Bahia, filiada à Globo. Eu queria saber de você o seguinte: a que se deve, na tua opinião, a proeminência, o protagonismo dos treinadores portugueses que já são expressivos aqui no Brasil? É verdade que os treinadores portugueses têm um lastro muito grande, não só no Brasil como no mundo. Nós fomos o 36º campeão português num campeonato, quando fomos campeões no Independiente del Valle, portanto 36 treinadores portugueses foram campeões em países diferentes. Eu acho que isso dá uma marca muito importante, mas recuso-me a nacionalismos e a bandeiras. Em qualquer profissão, para mim, é competência, é qualidade. Haverá certamente treinadores portugueses menos bons ou maus, e há mesmo treinadores brasileiros, neste caso, dado o contexto, de muita qualidade. E, portanto, há muito esta discussão em torno das bandeiras e dos países. Eu, como digo, olho para as profissões por competência, olho para as profissões por talento,
por qualidade e por resultados. Resultados de títulos e resultados de qualidade de trabalhos. Porque ao fim e ao cabo títulos só ganha um, que não quer dizer que todos os outros que estiveram nessa competição tenham trabalhado mal. Não vou por aí, eu sou de um país, nos anos 80 mais ou menos, um bocadinho da minha meninice e da minha juventude, onde a influência brasileira em Portugal a nível dos técnicos e dos jogadores foi absolutamente fundamental para o crescimento do nosso futebol. Eu lembro-me de técnicos como Otto Glória, Carlos Alberto Silva, Marinho Pérez, Abel Braga, Paulo Autuori, gente que foi muito importante na evolução do futebol português. E depois, já para não falar de lendas como Carlos Moser, Ricardo Gomes, Aldair, Valdo, Ricardo Rocha, Geraldão, Celso, enfim, um sem número de jogadores também brasileiros que foram absolutamente fundamentais no crescimento do futebol português. E eu acho que é para isso, eu acho, não tenho a certeza, nós estamos aqui para o crescimento do futebol brasileiro, neste caso especificamente do Bahia e do Grupo City, do nosso crescimento também. Queremos aportar, queremos trazer qualidade e isso vai ter que ser o dia-a-dia e o trabalho que vai provar. Portanto, como lhe digo, não vejo isto por nacionalidades, vejo por competência e isso é global. Boa tarde, Renato. Eu sou o William, da TV Band. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom trabalho. Por aqui a gente gosta de falar muito de meta. E eu já imagino que você tenha falado disso com o Guilherme, com o pessoal do Grupo City também. Mas queria saber de você, o que você acha possível alcançar já em 2023? Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento, permanência na Série A, brigando contra o rebaixamento. O que você vê já para essa temporada de 2023 do Bahia? Obrigado, boa tarde. No futebol, para mim, o futuro é o treino da amanhã. Esse, para mim, é o futuro no futebol. E a sucessão dos treinos de amanhã e depois da amanhã vai fazer uma equipa mais competente, mais preparada e melhor para depois começarmos a abordar objetivos. Não nos podemos esquecer que não jogamos sozinhos, também não nos esquecemos da história do Bahia. É verdade que nos últimos anos eu gostaria de lhe chamar um gigante adormecido, porque é um gigante deste país, mas que em nível de títulos e de expressão tem estado um bocadinho abaixo daquilo que tem sido a sua história. Gostaríamos muito de estar conectados e de estar ligados ao reerguer e ao acordar desse gigante, mas, como já disse, é um processo, este é o ano zero, é um processo que vai demorar o seu tempo. Vamos ter uma equipa com muitas alterações, portanto vamos precisar de tempo para pôr todos estes jogadores a jogar e a pensar de uma só forma. E isso, o tempo no futebol já sabemos o que é, no contexto brasileiro, com um calendário pesadíssimo ainda mais, onde quase tu não treinas, e nós somos uma equipa técnica que é absolutamente fanática no momento do treino, valorizamos muito o momento do treino, e portanto há aqui um conjunto de fatores que nós temos que ultrapassar com a nossa competência, com a nossa paixão, com a nossa dedicação. Mas não vou, obviamente, estabelecer metas para depois não poder falhar. Ainda estamos a construir um plantel, um elenco. Depois, mais para a frente, poderemos balizar essa situação, mas, como digo, primeiro preocupação é o nosso treino número 1, e depois o nosso primeiro jogo dia 11. E a partir daí, jogo a jogo, treino a treino, poderemos ir balizando aquilo que são os objetivos do Bahia. Boa tarde, professor. Oswaldo Barreto, do site BNews. Dentre os fatores que o senhor citou aí, está o calendário brasileiro, né? A gente tem um calendário muito complicado, o senhor já deve conhecer. E nesse calendário a gente tem no primeiro semestre para o Bahia, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Como é que o senhor e a comissão técnica já estão avaliando essas duas competições? Sim, já estamos em observação em relação ao que vamos encontrar. Já há um calendário, portanto já nos estamos a preparar para isso. Obviamente que ainda neste momento não sabemos que equipa é que vamos ter preparada para disputar essas competições, mas obviamente que queremos entrar a ganhar, isso é inegável. Começar a ganhar é sempre melhor, e vamos olhar com a máxima seriedade para essas duas competições com o único objetivo, ganhar. Eu não vejo outra forma de estar no futebol que não seja jogar para ganhar, daí a nossa mentalidade também futebolística, jogar para ganhar, jogar para marcar golos.
jogar para ser protagonista. E o que nós queremos fazer nessas duas competições é precisamente isso, com todo o respeito para os nossos adversários, que também jogam, e às vezes vocês aí desse lado esquecem-se um bocadinho que há um adversário do outro lado que tem mérito que também joga, mas o nosso claro objetivo é começar já a ganhar o próximo jogo e começar a ganhar competições, exatamente para sustentar aquele passo e aquele objetivo que muito nos orgulharia, que é estarmos ligados ao reacordar deste gigante que é o Bahia. Portanto, nada melhor que ganhando, e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Boa tarde, Renato. Aqui, Gabriel, Jornal Correio, seja bem-vindo. Renato, o Bahia está passando por um processo de mudança muito grande e você está apenas no início da caminhada, mas o que já foi conversado com a direção em relação à montagem de elenco, a perfil de atletas, o que o torcedor ele pode esperar do Bahia para 2023 nesse sentido e quais são as suas primeiras impressões do clube? Olha, tenho a certeza que vamos montar um elenco muito competitivo e que vamos montar, obviamente, um elenco dentro daquilo que é a nossa forma de pensar o jogo e a nossa forma de jogar. Não tinha a mínima lógica contratar jogadores que não se enquadrem numa forma de jogar. A mim perguntaram-me várias vezes, por causa de jogar no Independiente del Valle com 3 centrais, e agora falo de sistemas, por exemplo, jogar com 3 centrais, que era a minha forma preferida de jogar. A minha resposta é sempre a mesma. Eu no Benfica durante 18 anos jogámos em 4-3-3 e às vezes em 4-4-2, neste sistema. 4-3-3 e 4-4-2, senão ali o meu treinador de guarda-redes já começa a pensar que eu não gosto dos guarda-redes, dos goleiros. Mas dizer que o que eu quero e o que eu gosto de fazer é chegar, perceber que jogadores temos, que características e qualidade desses jogadores e a partir daí definir um sistema. Isso para mim não é um sistema preferencial e quem vai definir esse sistema é exatamente, ou são exatamente, as características dos jogadores que nós temos. Depois, estamos a procurar essas características dentro de uma ideia de jogo, que eu já disse, é uma ideia de protagonismo, é uma ideia dominante de tentar ter a bola o maior número de tempo possível, mas não de forma estéril, ter a bola para atacar a baliza adversária, e se muitas vezes o puderes fazer em 2 passos, não vais fazer em 20, isso obviamente vai depender também do posicionamento do adversário, mas aquilo que nós queremos é construir um elenco que possa dar continuidade a esta forma de pensar o jogo. É uma forma de pensar o jogo para nós importante porque desenvolve muito o jogador a nível individual. O jogador vai ter muito tempo a bola, vai ser exposto a muitas decisões e a sua qualidade vai aumentar. E porque nós estamos aqui também não só para desenvolver um coletivo, senão para desenvolver ativos. Não só os ativos que vêm da base, os meninos mais jovens, mas como também os ativos que estão neste clube. O futebol é assim mesmo. Portanto, o que podemos prometer é que estamos a fazer tudo para encontrar um elenco muito competitivo, de grande qualidade, que possa, jogo após jogo, pôr em prática um futebol que os nossos adeptos sintam paixão, que tragam... Eu sei que os nossos adeptos, a nossa torcida vai ao estádio por paixão, obviamente, o que é óbvio, o que é lógico. Mas se for por paixão, com o acréscimo da qualidade do nosso jogo, acho que seria o ideal, e é para isso que nós vamos trabalhar. A segunda pergunta era? Fantásticas, com exceção do calor para podermos trabalhar, tirando isso, extraordinário. Qualidade de infraestruturas muito boa, gente fantástica com uma predisposição extraordinária para nos ajudar no nosso trabalho e, portanto, as impressões são absolutamente fantásticas e as necessárias para nós desenvolvermos um trabalho de qualidade. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, João Luiz, do canal João Bahia. Seja muito bem-vindo, professor. Sobre as expectativas faladas sobre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil, o senhor já mencionou. Mas sobre o uso da categoria de base, vão haver muitos meninos já incorporados nesse começo de trabalho? É possível que sim. É algo que ainda estamos a conversar, eu e o Cadu e a estrutura, mas obviamente que é possível que sim. Não tem sentido absolutamente nenhum ter infraestruturas desta qualidade, ter
um trabalho importante na base se depois nós não aproveitarmos esses jogadores e esses ativos do clube. Isto não pode ser só comprar. Eu falo de uma realidade da qual sou bastante conhecedor e experiente, não só no Benfica, como também no Independiente del Valle, onde as camadas jovens, o futebol de base era absolutamente fantástico a nível de estruturação e de qualidade de jogadores, no qual nós subimos, perdi a conta e vendemos alguns 8 jogadores vindos da base do Independiente del Valle. Portanto, é isso que foi para isso também que nós viemos, vamos prestar muita atenção e vamos encontrar um equilíbrio, porque também não é só com o menino que ganha jogos e ganha campeonatos e ganha competições difíceis, é num equilíbrio que nós queremos entre jovens, entre jogadores de meia idade com experiência e jogadores um bocadinho mais experientes e de uma idade um bocadinho mais avançada. Esta mescla nós acreditamos muito que é fundamental para termos sucesso e, portanto, é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Boa tarde, professor. Boa sorte no trabalho aí à frente do Bahia. Matheus Barbato, do canal Sou Mais Bahia. Obrigado. Gostaria de saber um pouco sobre as referências, tanto no futebol brasileiro quanto no português. Você, em uma entrevista, falou um pouco sobre a proximidade que tem com Abel Ferreira, do trabalho que já desenvolveu com Jorge Jesus também. Quanto eles contribuíram, e Abel até com um pouco de informações sobre o futebol brasileiro, para que você possa vir aí mais respaldado para trabalhar por aqui. Sim. Bem, Jorge Jesus, eu tenho um histórico desde que entrei para o Benfica. Desde aí pedi à estrutura e ao Presidente para fazer estágios de observação, em especial na pré-época, com todos os treinadores do escalão profissional. Portanto, eu entrei na altura de Trapattoni e a partir daí Trapattoni, Koeman, Fernando Santos, Quique Flores, Camacho e há um treinador que evidentemente eu depois observei, que foi Jorge Jesus, com o qual depois encontrei alguma proximidade e teve obviamente alguma influência naquilo que é a forma de ver o jogo. À parte disso, também fiz outros estágios, um em Barcelona, onde tive também aí uma influência forte, não só de como trabalhava lá Masia, mas como também Pep Guardiola, e daí um bocadinho as minhas influências, as minhas aprendizagens em função dessa forma de jogar, que está muito influenciada e enraizada num jogo posicional, num jogo de posição, em que vais identificando superioridades numéricas, onde elas começam com o guarda-redes, num jogo mais apoiado, de triangulações, de linhas de passe, onde tu possas progredir de forma apoiada e onde tu faças os teus jogadores sentirem-se protagonistas e, mais que tudo, terem prazer. Nós não nos podemos esquecer que o treinador presta um serviço, que é elaborar uma unidade de treino ou passar uma forma de jogar a um jogador, a alguém que é um jogador. E se ele não te comprar essa ideia e não tiver prazer nisso que tu lhe passas, podes pensar que estás a elaborar o melhor exercício do mundo, porque depois quem o vai pôr em prática é o jogador. E, portanto, para nós, sempre disse isto e sempre direi, o mais importante num jogo de futebol é o jogador. E nós temos de ter essa preocupação. Portanto, daí essas influências fortes. E depois o Abel conheci mais tarde. Tivemos alguns momentos na pandemia, fechados em casa, fazer umas videochamadas com um quadro tático na parede e a partir daí falar do treino e do jogo. Não se podia fazer outra coisa. E sim, e depois, obviamente, quando encontramos o Grêmio na pré-eliminatória da Libertadores com o Independiente del Valle, o Abel tinha acabado de jogar com o Grêmio 2 jogos para a Copa do Brasil, creio, e ajudou-nos também, obviamente, a passar a informação. Portanto, para além disso, creio que o Jorge abre muito a porta no Brasil ao treinador português, não há dúvida nenhuma, com o trabalho absolutamente fantástico que fez, mas depois vem o Abel e consegue ainda exponenciar mais este trabalho, ganhando 2 Libertadores, uma coisa absolutamente extraordinária. Ganhou agora o campeonato, entre outros. Esteve em decisões que as perdeu em penaltis, mas esteve em decisões. Às vezes as pessoas esquecem-se disto, o importante que é estar numa decisão, não é? Portanto, tenho influências fortes destas pessoas e contribuíram de maneira muito determinante para o treinador que sou hoje. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Antônio Neto, do canal SBTV. Muitos jogadores atualmente, né, da seleção portuguesa na Copa do Mundo passaram
por sua mão, digamos assim. E um lema do grupo é que eles não contratam estrelas, eles trabalham para que futuramente eles se tornem estrelas. Como é que você pode trazer um pouco dessa filosofia aliado ao que você já trabalhou em outras equipes e até em presenças ali no bastidor do Manchester City, como foi quando você falou um pouco sobre o Guardiola? Antes de mais, e é uma falha tremenda, esqueci-me aqui de mencionar na última pergunta uma pessoa muito importante também para o meu crescimento, chamado Luís Castro, meu amigo pessoal, meu rival no Futebol Clube do Porto e eu no Benfica. E apesar desta rivalidade duríssima, conseguimos fazer uma amizade que dura até hoje. Foi também um treinador que eu observei trabalhar e com o qual tenho uma proximidade enorme e que também me influenciou bastante, porque além de um grande profissional, o Luís é um cavalheiro e é um senhor. É importante neste projeto contar com jovens e é importante haver esta capacidade de encontrar jovens talentos. E o jovem talento tem que ser desenvolvido, porque o jogador feito já é um jogador mais caro, em primeiro lugar, e isto é um trabalho que obedece ao nível do scouting, de encontrar estes jovens talentos ainda em preços acessíveis, e depois este é o nosso trabalho. O trabalho do treinador é precisamente receber estes diamantes e a partir daí poli-los de forma a que eles cresçam, recebam essas influências, melhorem, porque para mim um jogador até o último dia da sua carreira, com 36, 37, pode aprender e deve aprender, não só os jogadores jovens. Acredito muito nisso e, portanto, acredito igualmente na capacidade destes senhores que trabalham comigo. Óbvio que a nossa passagem, em especial minha e do Ricardo Dionísio, que também foi treinador nas camadas jovens do Benfica, o treinar formação obriga-te a olhar muito para algo que às vezes se esquece no futebol, que é o detalhe. Ensinar o detalhe. E às vezes ensinar o detalhe faz toda a diferença. E quando o jogo hoje em dia está cada vez mais competitivo, cada vez mais equilibrado, cada vez mais paralelo, em muitas das situações o detalhe faz toda a diferença. E nós acreditamos muito, porque passámos uma vida inteira a olhar para o detalhe e ensinar o detalhe, acreditamos muito na nossa capacidade e viemos também para isto. Vamos receber jovens de muito talento e queremos que eles cresçam, porque esse é o nosso objetivo também, e individualmente depois que possam realizar ou formar um grupo muito competitivo que jogue todos os jogos e levando o nome do Bahia e jogar para ganhar, não há outra hipótese. Agora, é óbvio que é um trabalho que exige paciência, porque os jovens têm altos e baixos, têm estágios de evolução e às vezes estagnam também. Preciso ter um bocadinho de paciência com eles, habituar-se ao erro, que é muito difícil, às vezes as pessoas nivelam em termos de comparação de um jovem com um jogador de 30 anos e o jovem vai errar mais vezes e nós temos que estar preparados para aceitar e respaldar esse erro. Porque tu não podes tratar os jogadores, primeiro essa velha frase, tratamos os jogadores todos iguais, é mentira, não existe. Em cada jogador há uma pessoa, em primeiro lugar, tratá-los em função das pessoas que são, e depois em cada jogador há um estádio de carreira, e aí tu também tens que tratar em função. Não vou tratar um jogador de 38 anos da mesma forma que trata um jogador de 18 ou 17. Portanto, é por aí individualizar muito, perceber muito como fazer crescer, porque cada jogador que cresça bem vai fazer um coletivo muito mais forte.